Galera, bomba, algo preocupante. Dá uma olhada nesse mapa. Argentina, tropas americanas. Paraguai, tropas americanas. Equador, tropas americanas. Peru, tropas americanas. Colômbia, que entrou essa semana, tropas americanas. Bolívia está alinhada a Washington. Sabe quem está no meio de tudo isso? Cercado por todos esses países? Brasil. No dia 13 de agosto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, foi lá no Panamá e disse o seguinte, palavras dele: não vamos submetê-los a processo judicial, vamos destruir essas redes. Ele não estava falando do Oriente Médio, ele estava falando da América Latina, do nosso continente e da nossa vizinhança. E o que ele anunciou mudou tudo, mudou completamente a visão sobre o que está acontecendo na América Latina. Se você gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Ajude o nosso canal a crescer ainda mais. O meu nome é Marcos e estamos aqui no Realismo Neoliberal. Olha, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Em 13 de agosto de 2026, durante exercícios militares com 20 países no Panamá, o Peter Hegseth, o homem que comanda o Pentágono, ele anunciou que os Estados Unidos eles vão levar para o solo da América Latina a mesma estratégia que ele aplicou no mar. E que estratégia seria essa? Desde setembro do ano passado, Peter Hegseth e os Estados Unidos bombardearam várias embarcações no Caribe e também no Pacífico. Segundo os próprios dados do Pentágono, essas operações já mataram cerca de 215 pessoas. 215 pessoas que foram mortas sem julgamento, sem provas, que eles realmente estavam em embarcações narcoterroristas, do narcotráfico. E só para vocês terem uma dimensão, juristas e organizações de direitos humanos falaram que esse tipo de atuação configura o quê? Execuções extrajudiciais, sem um processo legal para determinar se eles realmente eram narcotraficantes. E agora Hegseth, ele está dizendo o seguinte, que vai levar essa mesma estratégia para o solo, para a terra. Significa que ele vai aplicar essa mesma estratégia contra terroristas com países parceiros. E ele elencou alguns países. Ele disse, por exemplo, junto ao Equador, Colômbia e outros países que são alinhados aos Estados Unidos. Ele comparou, só para vocês terem uma dimensão, PCC, o Comando Vermelho e alguns cartéis mexicanos ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele está comparando, por exemplo, PCC e o Comando Vermelho à Al-Qaeda. Isso não é retórica. Isso é o quê? Isso é consequência da estratégia que está sendo aplicada aqui na América Latina. E para entender o que realmente está acontecendo, você precisa voltar um pouco. Vamos voltar no tempo para compreender da onde que surgiu essa estratégia, como que ela foi processada e aplicada nos últimos anos. Em março desse ano mesmo, de 2026, o Trump reuniu o quê? 12 presidentes de países aqui da América Latina e num campo de golfe em Miami. E é o seguinte, todos esses países possuem os presidentes do quê? De direita. E lançou uma coalizão chamada o quê? Chamada Escudo das Américas. E o discurso oficial é o seguinte, ele disse que a reunião tinha como finalidade combater cartéis, combater narcotráfico, combater imigração, migração legal. Tudo bonito no papel, mas é o seguinte, mas presta atenção em quem estava lá. O Milei, da Argentina, Bukele, de El Salvador, Noboa, do Equador, Penan, do Paraguai, e o presidente da Bolívia também estava, e o presidente eleito do Chile, que é José Antônio Cast, todos alinhados ao Donald Trump. E sabe quem não foi nessa reunião? Por exemplo, Colômbia e México, dois países que, quando nós estamos falando do assunto narcotráfico, deveria sim ter ido e também ter comparecido. Então veja só, eles não compareceram primeiro, porque eles não estavam alinhados ao Donald Trump naquele momento, e Colômbia, que era governado por Gustavo Petro, que se recusou a participar desta reunião. Mas a declaração oficial
do escudo das Américas, tem uma frase que vale ouro, que é importantíssimo para a gente compreender. A frase é o seguinte: vamos impedir a interferência estrangeira no nosso hemisfério. De quem que eles estavam citando? É claro, esse discurso tem um alvo, tem um objetivo a ser alcançado. Esse discurso provavelmente, tudo que nós estamos vendo, foi direcionado para a China. A China é a principal parceira comercial de quem? Da América do Sul. Em 2024, em números, o comércio entre a região e a China bateu o recorde. Atingiu 518 bilhões de dólares. Então, preste atenção. O combate ao narcotráfico é o que parece na frente, é a vitrine. Mas por trás de tudo isso tem uma disputa econômica brutal, que é o controle do continente, principalmente o controle comercial e econômico, quando nós estamos falando o quê? De matéria-prima. E aí veio algo que mudou completamente o cenário, algo que mudou profundamente a relação comercial, mas só que de uma frente do que? Política. Preste atenção agora no que eu vou demonstrar para vocês neste cenário. Eu vou começar pela Argentina. A Argentina hoje ela é presidida por Milei e virou o principal o quê? O principal parceiro econômico dos Estados Unidos recentemente. Em outubro do ano passado, ele já tinha autorizado a Operação Tridente. Essa operação trazia militares americanos em 3 bases navais. Mas em abril desse ano, ele foi muito mais além. Ele assinou um decreto de necessidade urgente. O que seria esse decreto? Esse decreto autorizou a Operação Adaga do Atlântico. Essa operação se referia a que mais de 350 militares americanos entrassem na Argentina e ficaram por cerca de 42 dias, operando a partir das bases de Buenos Aires e também de Córdoba. Então veja só, além de assinar o contrato autorizando, de certa forma, uma operação militar também, então ele autorizou que a Argentina fosse o quê? Fosse uma área de atuação dos Estados Unidos. Não é uma atuação meramente econômica, mas é uma atuação militar. Mas veja só, tem muito mais além do que isso. Por quê? A oposição da Argentina internamente denunciou essa ação dos Estados Unidos na Argentina. Porque a oposição disse que essa atuação é inconstitucional. Uma legisladora da Comissão de Defesa disse que os países que enviam tropas são perfeitamente capazes de conduzir operações de inteligência militar no nosso território. Milei ofereceu a Trump o porto de Ushuaia. Esse porto, ele fica ao sul do continente, na ponta do continente, e analistas disseram o seguinte: eles falaram da possibilidade da base naval do que? Americana ali, na ponta do continente. Então, para além dessas operações, essas ações dos Estados Unidos também serviu para mapear estrategicamente o que? A região, para ver qual era a posição para que, se fosse possível, dentro de certas possibilidades estratégicas e também de infraestruturas, construir uma base naval para os Estados Unidos, bem na ponta do continente. Então veja só, um país alinhado aos Estados Unidos abriu a porta para que operações militares se instalassem e mapeassem estrategicamente a nossa região. Mas nós não estamos falando de apenas um país. Veja só, quando a gente olha para o Paraguai, o que acontece? Em março do ano passado, o Congresso do Paraguai aprovou por 53 votos a 8 o chamado Acordo de SOFA. O que seria esse acordo? O acordo possibilitou que tropas americanas, equipamentos militares e materiais de guerra pudessem entrar no território paraguaio sem nenhuma inspeção. Simplesmente ele escancarou. Se eu falo abriu a porta, seria o quê? Seria muito simples. Ele escancarou a porta para que atuações militares entrassem dentro do território sem nenhuma inspeção, sem controle aduaneiro e sem fiscalização das autoridades locais. Mais que isso, vai muito mais além. Os militares americanos ganham imunidade jurídica, uma espécie de zona legal especial dentro do próprio Paraguai. E junto com essa operação, o Paraguai também acertou a instalação de um centro de antiterrorismo operados por quem? Pelo FBI.
E agora, preste atenção, vamos lá. Porque é aqui que a história atinge o Brasil diretamente. O Paraguai, ele não é qualquer país, ele é um país no centro da Bacia do Prata. O que seria essa região? Essa região, o Paraguai faz fronteira com o Brasil diretamente. Integra o que? A tríplice fronteira, incluindo o que? A Foz do Iguaçu. E os Estados Unidos disse o seguinte, eles declararam que aquela região é uma das principais áreas de atividade na América Latina. Traduzindo, o Paraguai é uma região estratégica porque além da fronteira, também fica na bacia do Rio da Prata, sendo uma região de importante estratégia comercial para a escoação de produtos. Então, para além da Argentina, também temos o Paraguai servindo do quê? De porta de entrada para os militares atuarem na América Latina. Traduzindo, vamos lá. Os militares americanos com imunidade operando a poucos quilômetros do território brasileiro, com um centro de inteligência comandada pelo FBI, ali do lado do Brasil. E o Brasil não foi consultado para essa inspeção. Ah, mas o Brasil vai ser consultado por quê? Cadê a soberania? A questão não é essa. A questão, a partir do momento que você faz fronteira, e uma fronteira com um dos maiores países da América Latina, é necessário fazer a sua consulta porque estamos lidando com interferência estrangeira e interferência militar. E sabe quanto o Paraguai vai receber por isso? Vocês fazem ideia? É o seguinte, o Paraguai vai receber por isso 11 milhões de dólares. Esse é o preço o preço da soberania do Paraguai. Então, e vai muito mais além. Por que vai muito mais além? Eu citei 2 países, mas também tem outros países que estão servindo o quê? De porta de entrada para a atuação dos Estados Unidos. Eu vou citar aqui 3 exemplos. Vamos lá. Equador, Peru e Bolívia. Eu vou começar por Equador. O presidente do Equador, Daniel Noboa, já faz operações conjuntas com os Estados Unidos desde março do ano passado. Os Estados Unidos vão entregar 12 lanchas rápidas ao Equador em 2026. O Comando Sul, que confirmou operações coordenadas em território equatoriano. Noboa chegou a dizer o seguinte, que cartéis do Equador atuam em parceria com o Hezbollah e também a Guarda Revolucionária do Irã, a Guarda Revolucionária Iraniana, sem provas alguma, mas o pretexto bastou para quê? Para abrir as portas. Então, simples o seguinte, ele fez o discurso sem provas alguma e o discurso serviu para legitimar a atuação e a interferência dos Estados Unidos. E no Peru não foi diferente, porque ao longo de 2026 teve a entrada de tropas e também de equipamentos militares dos Estados Unidos daquela região, com um brutal financiamento, vindo de Washington, dos Estados Unidos. E na Bolívia não foi diferente, porque em 20 anos a esquerda deixou de comandar o país. E quando teve a eleição, de Rodrigo Paz, um presidente de direita, o que aconteceu? Automaticamente a Bolívia entrou, no escudo das Américas, em Miami. E quando protestos contra a entrada da Bolívia estourou no seu país, o que ele fez? Ele usou as próprias tropas militares da Bolívia para Para barrar e também para oprimir os protestos na Bolívia. E veja só, o Paz, que é o presidente, o Paz, acionou as forças militares, as forças armadas, e sabe o que ele fez depois? Ele fez o seguinte, agradeceu publicamente ao apoio dos Estados Unidos, enquanto reprimia o seu próprio povo. Então veja só, assim que ele se tornou presidente, teve protesto, ele oprimiu de forma de forma extremamente agressiva a própria população e recebeu o apoio dos Estados Unidos por isso. Estão percebendo o padrão? Por quê? Entra um político de direita, ele assume o poder no país da América Latina. Assim que ele assume o poder, o que acontece? O Washington entra no jogo e envia suas tropas. Então, o que acontece? É por isso que os Estados Unidos, em sua maioria, apoia políticos de direita. Porque os políticos de direita, assumindo o poder, eles abrem as portas para a atuação dos Estados Unidos. E não é uma interferência meramente econômica. É uma interferência econômica, política e militar também. Então, na maioria das vezes, quando entra um político de direita, sim, ele está sendo apoiado estrategicamente
pelos Estados Unidos, porque o político de direita é a porta de entrada e atuação dos Estados Unidos aqui na América Latina. Então, isso não é meramente coincidência, é um padrão. E é um padrão que está se restabelecendo na América Latina. Como eu disse, o exemplo da Bolívia. Há 20 anos, a esquerda não perdia o comando do país. Assim que ela sai do comando do país à esquerda, entra alguém de direita e ela se alinha automaticamente ao Washington. No dia 7 de agosto, Abelardo de Las Pirela, ele tomou posse do governo da Colômbia. E ele fez um discurso no centro militar do país. E sabe qual foi o discurso dele? Em que direção o discurso dele foi? Foi o seguinte: a Pirela anunciou que a Colômbia vai aderir ao Escudo das Américas. Prometeu publicar uma lista de organizações narcoterroristas. Prometeu construir o quê? Megapresídios. E aí, Rexete fez o seguinte: mandou uma mensagem para o presidente recém-possado. Ele parabenizou o Tigre, que é o apelido que ele possui, e o convidando a Colômbia para revigorar a aliança militar entre os dois países. 5 dias depois, Rexete anunciou no Panamá o quê? As operações militares conjuntas com a Colômbia. Isso tornou algo oficial. E por que isso muda tudo? Porque a Colômbia, ela faz fronteira com o Brasil pela floresta amazônica. E também a Colômbia é a maior produtora de cocaína do mundo. E agora, com a atuação militar dos Estados Unidos, ela conseguiu abrir mais uma porta para a atuação dos Estados Unidos aqui na América Latina. Aí, com Petro, a Colômbia se recusou a entrar nessa coalizão. Com Spirella, o que acontece? Ela se tornou a chave do quê? A chave do cerco. Então, veja só, assim que muda o governo, que antes era Gustavo Petro, a Colômbia atua e automaticamente se alinha com os Estados Unidos. Agora vem a pergunta que ninguém está fazendo, é o seguinte: os Estados Unidos classificaram o PCC, o Comando Vermelho, como organização terrorista. O Brasil rejeitou o pedido, o quê? Para fazer o mesmo. E é o seguinte: mas essa decisão de Washington é unilateral. Ele já está classificando. Ele já classificou o PCC, o Comando do Governo, como uma organização terrorista. E quando os Estados Unidos classifica essas organizações como terroristas, não é meramente uma retórica. Ele entra a doutrina do quê? A doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos. Então ele passa a atuar e tomar atitudes mais severas, como por exemplo, sanções, bloqueio de vistos, congelamento de ativos, quebra de sigilo e também potencialmente o quê? Operações militares. Então, a partir do momento que ele classifica essas facções como terroristas, ele está dizendo que vai o quê? Que vai atuar de forma o quê? Mais opressiva e com intervenções militares também. O FBI, ele já disse o seguinte, que o PCC e o Comando Vermelho têm células em 12 estados americanos. Traduzindo, os Estados Unidos está dizendo que PCC e o Comando Vermelho já atua dentro do próprio país. Agora pensa comigo, tropas americanas no Paraguai, com centros antiterroristas do FBI e a poucos quilômetros da Foz do Iguaçu. PCC e Comando Vermelho classificados como terroristas. Tríplice Fronteira declarado como área o quê? Prioritária pelo Departamento de Estados. Agora é a pergunta que todo mundo quer responder. Isso tudo é sobre narcotráfico? Eu faço a pergunta por causa de alguns fatores. Se fosse por causa do narcotráfico, os Estados Unidos combateria dentro do seu próprio país a questão do tráfico de drogas. Por quê? Porque os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de drogas do planeta. E além disso, se fosse por causa do narcotráfico, não teriam deixado, por exemplo, México e Colômbia de Petro fora do quê? Fora do Escudo das Américas, já que o objetivo e a prioridade era essa. E além disso, se fosse por causa do narcotráfico, não precisariam do quê? De porta-aviões nucleares navegando no Atlântico Sul. O que está acontecendo tem um nome e não é novo na história. A própria estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos diz com todas as palavras, abre aspas, negaremos a concorrentes de fora do hemisfério a capacidade de possuir ou controlar ativos estratégicos vitais, fecha aspas. Concorrente de fora seria quem? O concorrente de fora.
tem um nome. É quem? É a China. A China, eu já disse para vocês, é a principal parceira econômica da América do Sul. A China, hoje, ela investe principalmente em lítio na Argentina e na Bolívia também. A China, hoje, compra soja, minério e petróleo do nosso país, do Brasil. O narcotráfico é meramente o quê? O pretexto, o discurso, a retórica. O controle dos recursos naturais e a contenção dos avanços da China é o real objetivo. E principalmente os governos de direita hoje, que abrem as portas para as tropas americanas, não estão importando segurança, não estão trazendo mais segurança para o seu povo. O que ela está fazendo é o quê? Exportando o quê? A sua soberania. E exportando de uma forma o quê? Unilateral, sem consultar a própria soberania, que seria o povo. E quando o Milei, por exemplo, ele autoriza que as tropas, por decreto, o que passando por cima do próprio Congresso, entrem na Argentina, não está protegendo a Argentina. Quando o Paraguai, por exemplo, dá imunidade jurídica para a atuação dos soldados americanos dentro da própria tríplice fronteira, o que ele está fazendo? Ele não está protegendo a região. Ele está fazendo o quê? Ele está tornando a região instável. E quando o Spirella, ele faz o quê? Convida o Pentágono para operar na Amazônia colombiana, no caso, ele não está combatendo o tráfico. Ele está o quê? Exportando uma das regiões mais importantes do planeta, justamente por causa da sua biodiversidade e seu potencial de investimento medicinal. Eles estão entregando o continente em troca de alinhamento político e de migalhas, o quê? Financeiras. E o Brasil está no centro desse xadrez e cercado por bases e acordos e tropas de uma potência que já classificou suas facções, as facções do Brasil, como terroristas. O discurso já está posto. As peças já estão postas, que são os alinhamentos entre os países. E o que está em jogo, agora vocês compreendem porque é algo alarmante, é o que está acontecendo no Brasil atualmente. Porque nós já temos o quê? Um agente interno que está pretendendo fazer a mesma coisa que esses países. Que é quem? O candidato da direita hoje, que é Flávio Bolsonaro. Porque nós já temos evidências do que acontece quando alguém de direita toma o poder, o que na América Latina. E agora o que importa é o quê? Observar o andamento e principalmente atuar diretamente contra o quê? Contra esses alinhamentos. O presidente Lula, ele já se reuniu com as Forças Armadas para quê? Para discutir a defesa da nossa fronteira. O Itamaraty já foi até Assunção e já expressou a sua preocupação com a interferência norte-americana aqui no nosso território. Mas é o seguinte, o tabuleiro está em jogo, está em movimento. E as peças estão o quê? Cada vez mais perto de um possível checkmate. A pergunta que fica é o seguinte, o Brasil tem a capacidade para quê? Para se defender dessa pressão? E eu quero saber o que vocês estão achando. Deixa aqui no comentário. E aproveitando o ensejo, faça o seguinte, se inscreva no nosso canal se você gosta das nossas análises, curte esse vídeo e compartilhe o máximo possível com as pessoas. O meu nome é Marcos e encerramos aqui mais uma análise no realismo neoliberal.